Aoba! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto vai ser strings. Temos aí uma classe muito poderosa, muito forte, que tem diversos métodos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. E conhecer esses métodos nos ajuda de uma maneira imensa, absoluta, tá, galera? Então a gente vai alcançar hoje um alto grau de manipulação, iremos quebrar uma string, iremos reconstruir uma string, iremos manipular ela e evitar muitos erros do usuário por conta desse grau de manipulação, beleza? Eu espero profundamente colaborar com vocês. Eu gostaria principalmente de pedir que vocês se inscrevessem e curtissem para me ajudar bastante. Muito obrigado e vamos nessa. Feito, galera. Eu abri aqui o nosso projeto de operações simples com .NET 8, tá? Mas vocês abrem aí o de vocês, sendo o framework, seja o que for, sendo o C Sharp, a gente consegue fazer a mesma coisa aqui, beleza? Então, qual a boa? A boa é que a gente vai criar uma variável de texto, tá? E nessa variável de texto a gente vai passar um texto qualquer aqui, manipulando strings, com essa variável. Beleza. A gente colocou um texto aqui qualquer, tá, nessa variável. E de início, o que eu quero? Eu quero descobrir quantos caracteres possui nesse texto, tá? Eu quero a quantidade de quantos caracteres possui aqui. Então, como que eu descubro isso? Eu vou criar outra variável, quantidade, e vou colocar texto.length. Através dessa propriedade, eu consigo saber quantos caracteres, quantos espaços tem nesse texto, tá? Vamos exibir esse conteúdo através de um console aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês. Vou dar um build de novo. Vamos startar aqui. Ó, ele devolveu 38, tá? Ele devolveu 38. Então, nesse texto, tem 38 caracteres, tá? Tem 38 caracteres. É assim que a gente obtém a quantidade de caracteres num texto, numa string, beleza? Agora, a gente vai... Eu quero obter uma parte dessa string. Texto alterado igual a texto.substring. A gente chama esse método, galera, para pegar uma string dentro de outra string, tá certo? Por isso que substring. Aqui, ó, você percebe que tem duas sobrecargas. Tem uma com start index, que você define um índice de início para ele pegar uma string a partir de um ponto que você definiu. A sobrecarga, você passa um tamanho, você passa a extensão do quanto você quer pegar. Eu vou mostrar os dois aqui para vocês, tá certo? Substring com início, tá certo? Eu quero a partir do, sei lá, vou colocar um dígito qualquer aqui, vou colocar dígito 11, tá? Eu quero a partir do 11. E coloco aqui CW para a gente mostrar o texto alterado. Beleza. Vou dar um rebuild aqui e vou chamar o projeto aqui. Olha só, eu defini o início 11. Aqui ele devolveu o espaço strings com essa variável, tá certo? Ou seja, o 11, a partir do 11, esse é o último. Então ele cortou esses 11 dígitos e devolveu o resto, com o início que eu defini. Agora, eu vou colocar 12 porque eu quero cortar esse espaço aqui. Eu não quero esse espaço, eu quero só strings. E quero a extensão de 1, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero 6 dígitos. Então eu tenho um início que é 12 até o tamanho 6 dígitos, beleza? Tem que me devolver só strings, tá certo? Vou dar um rebuild aqui e vou executar o projeto. Olha só, ele devolveu string, tá certo? Eu passei 6, vou colocar 7 aqui, ó. Ele vai devolver o texto completo. Teve um erro de cálculo meu aí, mas agora vai dar certo, ó. Strings, devolveu apenas a palavra. Então eu defini um início e defini um tamanho, tá? E ele respeitou isso, tá certo, galera? Então esse é o substring. Você consegue obter uma parte de uma string, tá? Um detalhe sobre isso é que você precisa passar o índice, né? Muitas das vezes você não sabe
qual que é esse índice, né? Então, uma alternativa para isso é você usar o index of, que é outro método. Ó. Você coloca texto, ponto, index of, tá? Aqui ele vai devolver um índice, né? Índice D. Aí você consegue passar uma letra, você consegue passar até um texto aqui. Então, vamos supor que eu quero o índice de strings, né? Eu quero esse índice, eu quero esse início. Ele vai me devolver o início que começa essa palavra, tá? Então, no caso, seria 12. A gente vai obter o mesmo resultado. E eu vou colocar um limite aqui de 7. Ele vai devolver strings também. Vou dar um rebuild, ó. Ele vai devolver esse mesmo aqui, ó, strings, tá certo? Ó, vou chamar, ó lá, devolveu strings, tá certo? Ah, mas tem certeza disso? Tenho, eu vou colocar 6 aqui, ó. Que aí ele vai devolver aquele erro de cálculo que aconteceu, ó. Deu um rebuild, ó lá, ó, devolveu string, que foi o primeiro que rolou aqui, ó. Então, às vezes, você não sabe qual é o índice, e usando esse método, indexOf, você consegue obter o retorno do índice que você precisa através da palavra. Mas é claro que você precisa saber qual é essa palavra, tá certo? Então, o indexOf, ele auxilia bastante no substring também. Outra coisa interessante é texto.lastIndexOf, tá? Ou seja, você tem o índice de início e tem o índice final. Então, vamos supor, o índice de início é string e eu quero que o índice final seja a vírgula, tá certo? Esse é o índice final. Então, vou dar um rebuild aqui. Vou startar aqui, ó. Olha só. O que ele devolveu para mim? Ele devolveu, ó, strings, vírgula, com essa V. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele calculou a quantidade de caracteres que tem até a vírgula. Então, aqui tem o quê? Aqui tem 11, eu sei que tem 11, aí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, então ele calculou 19 a partir daqui, tá? Então, ó, 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, entendeu? Porque a gente passou, ele obteve o índice da quantidade até a vírgula. Por isso que ele devolveu essa parte. Agora, vamos supor o seguinte aqui. Eu não quero que ele devolva essa quantidade, eu quero que ele obtenha até a vírgula. Eu quero que ele localize a vírgula e pare, tá? Depois que ele localizou a vírgula, já era. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, você pode fazer operações aqui também. Você pega esse texto aqui, ó, e faz menos esse. Olha só o que vai rolar. Espera aí que eu confundi aqui, galera. Feito. É assim, ó. Olha lá, ó. Agora sim, ele devolveu. Porque a gente fez uma operação matemática aqui onde ele pegou a quantidade máxima, né, do índice final e diminuiu e subtraiu pelo índice de início. Então a gente conseguiu obter apenas a palavra. Tá certo? É uma lógica que você pode utilizar, tá? Você pega o índice final menos o índice de início. Aí você obtém a quantidade exata do que você precisa, tá certo? Aí ele devolveu o string certinho aqui. É uma forma de você estar obtendo o índice, beleza, galera? É um pouco complicado, mas na hora que você você entende melhor, pratiquem bastante, que vocês vão acabar entendendo melhor a respeito desses métodos, tá certo? Pode acontecer de ser bem útil. Agora a gente vai para condicional, tá? A gente vai para uma condicional aqui. Vamos supor que você está trabalhando com esse texto e você quer saber se ele contém uma certa mensagem, tá? Então esse texto alterado, eu vou colocar o seguinte, possui texto, possui a mensagem,
Ou seja, aqui vai ser um verdadeiro ou falso. Do quê? Do texto. Eu preciso verificar se esse texto contém uma informação. Então eu chamo esse contains. Eu quero saber se nesse texto tem um nome variável. Se tiver variável, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos descobrir se esse texto tem variável, tá? Olha só, devolveu o verdadeiro. Porque esse texto contém variável, tá? Porque ele contém essa palavra. Mas aí, olha só que interessante que vai rolar aqui. Aqui tá V minúsculo e aqui tá V minúsculo, tá certo? O que acontece se eu colocar um V maiúsculo? Dá um rebuild aqui e vamos chamar. Ele deu false. Por quê? Porque por mais que a palavra seja a mesma, a variável, o design é diferente. Um começa com V minúsculo e outro começa com V maiúsculo. Então isso dá divergência na interpretação da palavra. Então aí pode causar problemas para vocês na hora, tá certo? Como que a gente pode contornar isso? A gente pode contornar da seguinte forma, galera. Tem um string comparison aqui. A gente coloca aqui, ó, ordinal ignore case, tá? Você pode chamar esse cara, olha só o que vai acontecer. Vou dar um rebuild e vamos startar esse projeto. Deu verdadeiro. Deu verdadeiro. Porque na comparação, a gente está passando aqui para ele ignorar esse tipo de interpretação. Então, com V maiúsculo ou tudo maiúsculo, ele vai entender que é o mesmo conteúdo, que é a mesma palavra, tá? Então vamos lá de novo, ó, vai dar verdadeiro. De novo, verdadeiro, tá certo? Ah, mas eu queria, tem alguma outra forma de eu fazer isso? Tem. Você pode transformar o texto inteiro em maiúsculo, tá? Só que aí você teria que chamar outro método. Ao utilizar o contains, sem alterar o formato do texto, seria o ideal que vocês utilizassem dessa forma, tá certo? Mas eu vou mostrar outra forma de realizar essa conversão também. Por exemplo, ó, tem texto, vamos transformar tudo em maiúsculo. Tudo em maiúsculo. To upper. Aí eu vou pegar esse texto aqui, ó. Novo texto. E vou passar ele para cá, ó. Novo texto. E vou executar. Olha só, manipulando strings com essa variável. Todos estão em maiúscula, porque eu chamei esse toUpper. Ah, mas eu consigo deixar em minúsculo também? Consegue, toLower. Ó, manipulando strings com essa variável. O M aqui, ó, de manipulando é maiúsculo e ficou minúsculo aqui, tá certo? Então ele passou todos para minúsculo. Aí você pode chamar logo em seguida o contains novamente. Aí você pergunta se existe a variável. Aí a gente passa aqui, troca o nome, né? Aí ele vai, ó, como está em minúsculo, você está usando o contains sabendo que o texto vai estar em minúsculo. Então aqui a sua precisão aumenta, né? Porque você já sabe que o texto está em minúsculo. Então se você executar, ele vai dar verdadeiro, porque você já tem essa informação. Olha lá, ó, true, verdadeiro. Beleza? Então acaba sendo bem útil para você, né? Uma coisa bem interessante que vocês podem utilizar também é em relação a espaços, né? Normalmente quando a gente escreve uma string, você recebe algum texto de cliente, alguma coisa assim, tem espaços. Vamos supor que tem um espaço aqui no início. E esse espaço ele pode comprometer uma senha, por exemplo. Porque você vai digitar a senha, aí o cara digitou um espaço aqui, aí a senha é, sei lá, a senha é minha senha. Ele digitou assim no campo. Só que quando ele vai digitar a senha para acessar, ele coloca minha senha. Aí a senha vai dar errado. Por quê? Porque antes tinha um espaço. É um erro bem grotesco, mas eu já peguei em desenvolvimento, tá, galera? Isso acontece mesmo. O usuário tende a colocar umas peças dessas na gente, tá certo? Então, como que você pode evitar esse tipo de situação?
Ó, eu coloquei um espaço aqui, vou colocar aqui, ó, var, novo texto, igual a texto, ponto, você chama esse cara, ó, trim. Ele vai ler tudo e vai remover esses espaços em excesso. Vou colocar até mais um espaço aqui. Olha só, vou executar. Olha só, ele removeu. Deixa eu colocar um sinal aqui para que a gente tenha um índice de início, tá? Beleza. Olha só, no início aqui, ó, ele removeu. Aqui tem um espaço de manipulando. Ele removeu. Se eu colocar um caractere aqui, ó. Opa, apertei errado. Olha só, ele manteve. Olha a diferença. Quando ele entende que tem um caractere, ele mantém. Mas se ele vê que não tem, que é só um espaço vazio, ele remove, tá? Ele remove. Então, se aqui for vazio e não tiver um caractere, ele realiza esse tratamento, tá certo? Ele realiza esse tratamento. Agora a gente vai pensar no seguinte, beleza, no início ele remove, no início ele pode remover, mas e se o problema está no final? No início eu resolvi meu problema, mas se eu chamar ele, ó, eu coloquei um espaço aqui, ó, ele vai ter esse espaço. Ó, ele vai ter esse espaço, não dá para ver aqui, mas ele vai ter um espaço aqui. Como que eu consigo remover esse cara? Você pode chamar esse, ó. Esse é o método para o início e tem um método para o final. Você chama esse aqui, ó. Pronto. Aí ele vai realizar esse tratamento no final também. Ó, ele vai ignorar, tá? Você vai perceber que esse no início aqui, ó, ele vai manter esse espaço, mas ele vai remover esse cara aqui. Ó lá, ó, ele manteve esse aqui e tirou do final, tá? Não dá pra gente ver o conteúdo aqui, mas ele remove, tá, galera? Ele remove, vocês podem testar aí, tá certo? Você pode fazer assim também, galera, esse método aqui, tá? Você pode chamar 2 vezes esse método, daí ele remove no final e remove no início espaços, tá certo? Só um complemento aí. É uma forma de você fazer também. Aí ele já remove tudo, tanto no início quanto no final, tá? Agora o seguinte, a gente vai quebrar essa string, tá? Vamos supor que você quer texto separado. Você quer obter a separação desse texto por vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar texto.split. E a gente vai passar aqui, ó, a separação. Qual que é a separação? A vírgula. Então, ele tem que gerar 2 conteúdos para a gente, manipulando strings e com essa variável. Ele tem que gerar 2 conteúdos para a gente. E eu vou precisar listar isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar 2 aqui. Vou colocar texto separado. Vou colocar um índice aqui 0 para pegar o primeiro. E vou colocar outro aqui com o índice 1 para pegar o segundo, tá? Vamos dar um rebuild. E vamos startar o projeto. Deixa eu dar um clear. Clear. Olha só. Ele gerou 2. Ele gerou 2, manipulando string e com essa variável. Ele realizou essa separação, ele quebrou o nosso texto, galera. Ele devolve um array pra gente, ó, um array de string. Então a gente consegue ter esse tipo de manipulação, tá certo? Aí você pode usar uma parte e descartar a outra, ou você pode aplicar certos filtros nessa separação com um texto diferente, tá? Nesse caso aqui, eu passei um índice, mas você pode usar um loop, tá? Se você não tem conhecimento sobre loop, estrutura de repetições, eu vou deixar um card aí em cima para vocês dar uma olhada. Mas vocês podem utilizar dessa maneira também, tá, galera? Agora, pensa comigo. Pensa comigo aqui. Eu obtive esses 2 textos. Eles se separaram. Mas eu quero juntar eles. Eu quero juntar eles novamente. Como que eu posso fazer? Olha só.
tem uma forma interessante aqui da gente fazer isso, tá certo? A gente vai usar esse cara aqui, ó, var texto join. A gente vai colocar, ó, o string.join, tá? E o que vai acontecer? A gente vai colocar um caractere para separar esses caras. Eu vou colocar um traço. E aqui eu vou colocar as palavras, né, os valores, que são o texto separado. Então, o que vai acontecer? Esse texto aqui, ele vai ter uma... Cadê? Esse texto aqui, ó, manipulando strings com essa variável, vai ter um traço entre eles. Vai virar uma string só, eles não vão estar mais separados, mas vai ter um separador, que é o traço que a gente colocou aqui no join, beleza? Então vamos dar uma olhada nisso. Aqui, galera, ó, manipulando strings, traço, com essa variável, tá? Então, utilizando o string join, a gente consegue pegar uma string que está em partes, tá? Uma string que está quebrada, e unificá-las usando um separador. Você pode ser um espaço também, tá? Você pode colocar um espaço, você pode colocar uma vírgula, tá? Colocando uma vírgula vai ficar como o texto original, tá? Vamos confirmar isso. Vou dar um rebuild aqui, deixa eu dar uma limpada aqui e chamar esse cara. Feito, galera, ó. Manipulando strings, vírgula, com essa variável. Eu quebrei o texto, depois unifiquei ele e ele ficou como o original. É uma forma de você estar utilizando o join. Pode acontecer de o seu texto que está quebrado, ele não está num array. Você pode fazer isso aqui, ó. Você dá um new string, abre colchete aqui e passa os seus textos. Primeiro texto, vírgula, segundo texto. Aí você, né, imagina que aqui é duas variáveis, pode ser duas variáveis também. Você acabou criando um array aqui para esse método, tá? Apesar que tem outras sobrecargas também que você pode utilizar, ó. Deixa eu colocar um vírgula aqui, ó. Ó. Você consegue passar uma lista também, ó. Enumerable. Consegue passar uma porrada de coisa. Mas aqui eu vou manter do jeito que estava, ó, pra gente acompanhar. Vou colocar 2 traços, tá? Pra ficar bem... Ah, com 2 traços dá ruim aqui, galera. Que não é um caractere, tá? Então vamos passar só um traço só. A gente passa um traço só e vai chamar e vai executar esse cara, tá? Executando aqui, ó. Primeiro texto, traço, segundo texto. Então ele pegou certinho. A gente criou um array aqui porque não tinha um array. A gente recebeu 2 textos diferentes e montou um array, tá certo? É uma forma de estar utilizando aí também. Outro método que a gente pode utilizar também é para obter verdadeiro ou falso se uma string começa com um certo tipo de texto. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, var começa com, e vou colocar aqui, ó, o ponto start with. O que acontece aqui? Esse cara, ele tá perguntando, esse texto começa com, então vou colocar aqui manipulando, tá? Aí ele vai me devolver verdadeiro ou falso. Se esse texto começa com manipulando ou não, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, devolver o verdadeiro, tá? E se eu tirar esse metade e deixar só o início dessa string? Vamos dar uma olhada no que vai acontecer, galera. Olha só isso. Ele devolveu o verdadeiro também, tá? Então, você não precisa saber necessariamente o conteúdo da palavra completa, mas você pode simplesmente ter uma parte. Por exemplo, um M aqui. Tendo um M, você vai saber que aquele texto, ele começa com a letra M, tá? Então, você já sabe, opa, começou com M, verdadeiro. Se eu colocar um S aqui, ó, vamos para o oposto agora. Deu false, tá? Porque ele não começa. Então, esse cara, esse start with, ele pede uma string, tá? Mas ele serve para caractere também. Se você passar um S, um C, ele vai identificar que a string começa com S ou com Z e vai te devolver verdadeiro ou falso, tá certo?
Ah, mas é no começo, eu preciso saber o final. Tá, beleza, quer saber o final. Tem outro método aqui, ó, end with. Aí você passa aqui, ó, um caractere, um string, tem tudo aqui também, galera. Então eu vou passar um símbolo aqui, um caractere, e vamos ver, deixa eu passar aqui, ó, termina com, vou passar aqui, vou buildar e vou executar, beleza? Deixa eu dar um, olha só, ele deu verdadeiro. Deixa eu limpar, vou chamar de novo. Ó, ele deu verdadeiro, tá? Porque de fato termina com isso. E se eu passar um espaço aqui, opa, passar um espaço aqui, vou dar um build e vou chamar. Deu falso, porque não termina com espaço, tá? Então a gente obtém verdadeiro ou falso através desse cara, beleza? Vai finalizar com uma condicional agora. Pensa comigo, quando você vai verificar se uma string ela possui conteúdo, tá? Você simplesmente faz isso, ó, if texto diferente de null, né? Porque uma string pode ser vazia. Coloca um e aqui, texto diferente de vazio, né? Ou você também costuma utilizar um texto.length maior que 0. Se está vazio ou não, né? Então esses dois aqui é a mesma coisa praticamente, tá certo? Então vou remover um, né? Mas só mostrei como uma forma de utilizar. Beleza, o texto é diferente de nulo e o texto é diferente de vazio. Então ele é verdadeiro. Mas você percebe que aqui a gente utilizou duas regras, nulo e vazio. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, ó, vou até colocar aqui embaixo para a gente comparar. A gente faz o seguinte, ó, string.isNull or empty e passa o texto. Aí aqui ele entende que ele vai só entrar aqui se for nulo ou vazio. Mas aí você pensa, pô, mas beleza, aí eu teria que criar um else aqui. Sim, é uma opção. Você sempre pode fazer mais de alguma coisa. Só que você pode colocar negação aqui, tá? Você pode colocar negação. Então, se aqui apontar que ele não é vazio, ele vai acabar entrando aqui. Se aqui apontar que ele é vazio, ele vai sair daqui. Ele não vai acessar o conteúdo do if. Esse é um método bem útil para simplificar esse tipo de condição. Beleza, galera? É isso por hoje. Obrigado a quem ficou até aqui e até a próxima.